você fala em ideia central da LGPD, nós temos diversos assuntos lá para se falar. Mas o que eu vejo direto nas empresas é o quê? A LGPD é simplesmente uma lei que trata da questão de dados digitais? Aí eu sempre bato, não, pessoal. A LGPD não é uma lei que veio especificamente para tratar dados voltados para a área digital, mas também para a área física. E aí eu volto para o RH. E o RH, ele não é somente digital. Grande parte das empresas que nós temos hoje aqui são empresas pequenas, que tratam ainda dados de forma impressa, de forma física. Então, esse é um dos gargalos das empresas, que é como proteger, como tratar, como cuidar desses dados. Tá? Então, vamos lá. Quais são os desafios do setor de recursos humanos? Primeiro, pessoal, antes de falar desses desafios, eu até pincelei alguns tópicos aqui, porque o que eu vejo no dia a dia são esses os desafios do setor de recursos humanos, que é, antes do processo de contratação, as empresas já enfrentam os desafios de adequar o setor. Nós temos, durante o contrato de trabalho, na execução do contrato de trabalho também, tem após a extinção do contrato de trabalho, tem a questão dos terceiros, os PJs, né? Porque hoje aqui no Brasil a gente sabe que a maioria das empresas tem a questão do PJ, né? O famoso CLT-PJ lá dentro, as empresas estão contratando muito esse profissional. E a questão da tecnologia, né? Eu vou aprofundar um pouquinho mais à frente os pontos, tá? Antes de entrar especificamente na prática, que eu gosto de falar, vocês vão ver que eu sou uma pessoa muito prática, gosto de trazer exemplo do dia a dia, tanto que eu estou no núcleo de prática lá da comissão, que eu gosto realmente de trazer a prática. Eu gosto de teoria, mas, para mim, a prática é fundamental quando você está dentro do processo, dentro da empresa, sabe? Que é o quê? O ciclo de vida dos dados. Sempre quando eu entro dentro da empresa, antes de fazer qualquer processo dentro da empresa, eu bato no ciclo de vida dos dados. A empresa vira, Elaine, eu preciso de trazer novas tecnologias aqui para o setor. Eu falo assim, vamos pensar primeiro na questão do ciclo de vida dos dados. Como é que você vai planejar? Igual eu trouxe no outro painel lá a questão antes do processo de seleção. Então eu falo com a empresa, uma das empresas que eu estou como DPO agora, ela falou, Elaine, nós vamos mudar agora todo o processo de seleção. Nós vamos passar para contratar uma empresa onde ela vai fazer todo o processo de forma tecnológica para a gente, de algoritmo e tal. Falei assim, e aí, você já parou para pensar no ciclo de vida dos dados? Como que a gente vai tratar esses dados efetivamente antes do processo? Ah, não, nós vamos simplesmente tratar. Então, nós vamos sentar aqui agora e fazer um planejamento. Que é o que o João vai falar depois da questão das estratégias, que é o quê? Você tem que montar todo o projeto, você tem que montar o processo, ver como é que vai ser a coleta daqueles dados, se você vai coletar, por quanto tempo que você vai coletar aquilo, você vai compartilhar aqueles dados com alguém, como é que você vai utilizar, você vai armazenar, você vai compartilhar isso com uma outra empresa, vai ter setores dentro do recursos humanos que vai ter acesso àqueles dados ali, como é que você vai excluir aquilo depois? Um currículo dentro de um processo, entrevistas, que nesses novos processos de seleção agora, fica tudo armazenado. Então, eu sempre bato na tecla dentro das empresas, em todos os momentos, antes de começar qualquer processo, eu bato. Vamos sentar e ver o ciclo de dados, para depois, efetivamente, a gente entrar na execução das atividades. Eu não entro direto na execução. Primeiro, eu gosto de sentar, pensar como que a empresa vai fazer para depois, efetivamente, tocar o projeto. Tá? Então, o ciclo de vida dos dados, para mim, é extremamente importante dentro de um processo de adequação da parte de RH. E agora, vamos falar aqui do dia a dia, que é o que eu gosto de falar de prática aqui. Vou trazer para vocês exemplos práticos do que eu tenho vivido dentro das empresas, que é as novas tecnologias que eu cheguei a comentar com vocês aqui. Hoje, os processos de seleção, não sei se é a empresa de vocês, se vocês estão vendo todos os dias, mas todo o processo de seleção, ele já vem com uma nova tecnologia. Antigamente era de forma burocrática, né? Antigamente as empresas publicavam um edital falando que precisava ali de uma vaga, e aí tinha todo aquele processo, montava, ia lá 10, 20, 30 pessoas no processo de seleção, você tinha que analisar o currículo, fazer uma prova, depois analisar aquilo de forma sistemática ali. Hoje não. Hoje você já tem isso de forma na sua mão ali para as empresas. As tecnologias vêm avançando a cada dia mais. E na questão do RH, é fundamental. Só que é fundamental também, por outro lado, você pensar na questão da privacidade e proteção dos dados. Porque você tem todo um processo de recrutamento e seleção ali, com questões
que vai otimizar o processo, né? Já vai, sei lá, você seleciona quais são os tipos de profissionais que você quer, você delimita lá, olha, para essa vaga aqui eu preciso profissional X, X e X. E aí o algoritmo vai, beleza, faz todo o processo e já seleciona quem ele acha que está interessado naquela vaga. Isso aconteceu comigo recentemente, eu fiz o cadastro numa vaga para fazer um teste, e aí depois veio a mensagem para mim, o seu currículo não está adequado à vaga. Então, ele já fez uma leitura daquilo. Meu perfil realmente não estava adequado à vaga. Então, ele já fez uma leitura para mim que otimizou o processo da empresa de não ficar fazendo todo aquele processo lá, de verificando currículo por currículo, né? Será que esse currículo aqui tem realmente um viés para aquilo que eu estou precisando? Então, as novas tecnologias vieram para ajudar bastante. Inclusive, o que eu tenho visto muito, não sei se vocês já presenciaram, é a questão das entrevistas online, né? Online, assim, já gravada, vem o robozinho, já faz as perguntas para você, você nem está vendo a pessoa do outro lado, mas ela já está te entrevistando, já está vendo como é que é o seu comportamento, se você está nervoso, se você não está nervoso, se você está com alguma dificuldade na fala. Então, assim, isso é extremamente importante, mas é o cuidado que a empresa precisa agora nesse sentido. E aí, vamos entrar na questão do tratamento dos dados pessoais mesmo, que é a execução do contrato no dia a dia. Essa é uma das dificuldades que as empresas hoje enfrentam, e o que eu sempre bato o martelo para todo mundo é o quê? A adequação da parte trabalhista não é só contratos, não. As pessoas acham, e as empresas também, que é simplesmente você ir lá e fazer a adequação de um contrato, de um trabalho, de um colaborador e ponto final. Eu já estou adequado com a LGPD, eu vou contratar uma consultoria aqui que vai adequar os meus contratos. Não é bem assim que funciona. É aquilo que eu falei lá atrás na questão do ciclo dos dados. Você precisa de sentar, você precisa de ver maturidade com outras empresas. Uma dessas empresas que eu atuo, ela não quer mais ter a questão de papel dentro da empresa. Quer otimizar a questão de folha de pagamentos, recibos, férias, 13º. E aí eu fiz benchmark com uma empresa aqui de BH mesmo, que já está com um processo bem avançado nesse sentido. E aí foi muito bacana, porque eles criaram um algoritmo lá, criaram uma... esqueci o nome do aparelhinho, mas é um bot, esqueci. É o chatbot, exatamente. Para fazer toda essa comunicação. Então, o que acontece? Claro que existe toda a parte tecnológica por trás, a questão de privacidade, saber se o colaborador tem um e-mail corporativo, se ele não tem um e-mail corporativo, como que a empresa vai fazer com esse colaborador que não tem um e-mail corporativo, se a gente vai usar uma outra base legal para pedir, se o celular dele é corporativo, se não é corporativo, mas é uma forma muito bacana para as empresas, sabe? Eu achei isso fantástico e eu sempre estou incentivando todos os meus clientes a questão de tirar a questão do papel, realmente, porque o papel ali é bom, mas você fica ali com o papel guardado, gigantesco, as empresas com arquivos enormes lá dentro, com papéis guardados 20 anos, sendo que você hoje tem outras formas de fazer a guarda desses documentos. Então, dentro da parte de contrato em si, assim, eu sempre oriento as empresas a não simplesmente adequar o contrato, mas treinar o colaborador no dia a dia. Eu sempre bato na tecla todos os dias. Pessoal, antes de entrar um colaborador, você está passando, fez processo de seleção, antes dele entrar na empresa, você tem que mostrar para ele quais são as políticas que a empresa tem, qual que é a política de privacidade que a empresa tem, quais são as políticas de segurança, passar mini cursos, sabe? O que eu tenho feito muito com as empresas gravar vídeos curtinhos, porque o colaborador não tem muita paciência, aí você está falando com pessoas de diversos níveis, você tem desde um executivo até uma pessoa que é lá do chão de fábrica, que não sabe nada, não tem um e-mail, não tem nada. Então, você faz pequenos vídeos, nós fizemos muito nas empresas lá, vídeo de 2 minutos, 3 minutos. Como utilizar um e-mail, um WhatsApp, uma mensagem que você recebe, alguém que entrou dentro da sala. Então, assim, vídeos curtos para chamar a atenção desses colaboradores, para que não tenha depois nenhum tipo de gargalo, nenhum tipo de erro no dia a dia, sabe? Então, algumas coisas que eu sempre estou fazendo dentro das empresas. Tá? E aí, a extinção do contrato de trabalho. Falar em extinção de contrato de trabalho, as empresas sempre falam, eu posso deletar todos os dados assim que o colaborador saiu? Não. Esse é uma das coisas que eu sempre bato com as empresas também, é o quê? Você precisa saber e guardar essas informações. Né? O que eu tenho feito? Um manual de privacidade para as empresas.
Algumas empresas de pequeno porte, eu realmente faço com ela planilha, onde ela vai controlar, mas hoje a gente já tem no mercado aí diversas plataformas que fazem isso para você de forma gratuita, né? Gratuita não, já faz isso para você de forma paga, onde a empresa vai contratar as ferramentas e vai mostrar para você, olha, esses dados aqui, a minha folha de pagamento, eu preciso guardar por tanto tempo. Então, passou desse período, ele vai dar um alerta para você aí. E aí eu falo da importância do DPO dentro da empresa, ou do comitê de privacidade, ou de uma pessoa específica que a empresa vai ter lá dentro, para estar todos os dias fiscalizando isso. Porque não é simplesmente você pegar um papel e deixar ele ali. O que eu falo com a empresa, olha, eu te entreguei aqui o manual para quem não tem sistema, você precisa estar sempre olhando esse manual, vendo se a legislação mudou, se o prazo de guarda desse documento também mudou, se está tudo ok, como é que você vai descartar esse documento depois? Então, essa é uma das coisas que eu sempre bato, porque o que eu vejo muito nas empresas é excluindo, pegando os dados lá, rasgando o documento e jogando fora. E aí, que tipo de descarte que você vai fazer com esses documentos? Você vai contratar uma empresa terceirizada para fazer esse descarte? Você vai simplesmente colocar uma fragmentadora lá dentro. E aí, quando eu falo de fragmentadora, você tem que saber qual que você vai indicar para o seu cliente. Tem uma específica para aquilo. Então, a empresa tem que estar adquirindo equipamento que seja adequado à realidade dela, sabe? E aí, nós temos a questão dos terceiros, que são os PJs. Aqui no Brasil era CLT, mas virou todo mundo PJ. É um dos problemas que eu tenho enfrentado no RH todos os dias, que a maioria das empresas tem esses PJs que trabalham. E aí, como é que nós vamos fazer com esses PJs, né? Porque eles têm acesso a todas as informações, e aí ele entra como controlador, ele entra como operador, ele entra de que forma dentro da empresa? Como é que ele vai guardar esses dados? Como é que você vai trabalhar no PJ? Eu trabalhei em uma empresa onde eu prestei serviço como PJ, e antes de entrar ele já tinha me fornecido equipamento. Eu só podia acessar o equipamento específico da empresa, não podia acessar outra, não podia baixar nada. Isso é o que eu sempre tenho falado com as empresas. Quando você for contratar um PJ, contratar uma pessoa física, um terceiro lá, você tem que pensar antes. Qual que é o risco que a minha empresa vai correr de contratar esse profissional e qual que é o risco que eu vou ter lá dele vazar uma dessas informações. Ah, eu tenho um NDA. Beleza, você tem um documento ali. Um documento, beleza, te resguarda ali na justiça, ok. Mas e para resguardar um vazamento de dados? Como é que você faz isso? Sabe? Então, esse é um ponto onde eu sempre bato com as empresas todos os dias, que é a questão do ciclo de vida dos dados. Antes de você contratar, você tem que saber se o profissional vai coletar os dados de que forma. Ele vai armazenar, ele vai ter acesso a quê? Ele vai compartilhar, vai poder compartilhar isso com alguém? Então, assim, são alguns pontos que eu geralmente bato todos os dias. Tá? Outra coisa que eu peguei bastante, gente, nesse período em que eu fiquei fazendo adequação, foi termos de consentimento no setor de RH. Isso, para mim, assim, choca meu coração demais da conta em ver vários profissionais fazendo isso. Muitas empresas que eu peguei pediu consentimento do colaborador para coletar os dados dele ali para a folha de pagamento, sabe? Então, assim, as empresas precisam ficar atentas nesse sentido, porque nem tudo é termo de consentimento. Você tem que saber especificamente o que é consentimento e o que não é consentimento. E aí, em algumas empresas que eu peguei, eu tive que refazer realmente toda a documentação, porque tinha muito termo de consentimento para tudo. E aí, o que eu, Elaine, faço hoje? Além de mostrar para o colaborador a política de privacidade, eu faço um termo de ciência para ele. Um termo de ciência que volta lá atrás no meu ciclo de vida dos dados, que é o que a empresa faz, com quem que ela compartilha, com quem que ela guarda, quais são as medidas de segurança. Isso aí é o princípio da privacidade. Eu estou dando transparência também para o meu colaborador do que eu estou fazendo com os dados dele. Então, eu só trouxe alguns exemplos aqui do que é o termo de ciência, o que eu coloco, o que é dados bancários, dados da pessoa normalmente. Alguns termos de consentimento que algumas empresas já utilizavam, mas eu costumo readequar esses termos, que é guarda de currículo, né? A pessoa vai fazer um processo de seleção lá e eu preciso guardar aquele currículo, eu vou compartilhar aquele currículo. Então, eu preciso do consentimento dele para saber se eu posso fazer isso e não. E se eu não posso fazer, quais as consequências que ele vai ter, sabe? Outros termos que eu adequei, plano de saúde, aniversário,
filmagem, uma das empresas que eu peguei sempre tem revista de final de ano, e aí publica foto dos colaboradores, aí eu realmente faço um termo de consentimento para ele. Ele quer realmente que os dados dele, que a imagem dele seja veiculada naquela revista? Aquela imagem vai estar ali e vai estar para sempre. Então, eu sempre peço essas informações. Então, tentei trazer de forma bem resumida aqui, pessoal, o que é a execução no dia a dia do que eu tenho feito. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me perguntar, viu? Obrigada.